Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu estou aqui hoje com o Padre Miguel Martins, que é diretor do Centro Cultural de Brasília, a Casa dos Jesuítas aqui em Brasília. E o tema do nosso programa, como vocês devem imaginar, nessa semana em que o Papa Francisco nos deixou, é justamente sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco foi uma voz profética pela justiça e pela paz, alguém que em todos os momentos, de maneira consistente e permeando cada momento da sua trajetória pública e privada, semeou palavras de amor, paz, fraternidade. E a sua partida na segunda-feira, logo após o domingo de Páscoa, que tem a simbologia da ressurreição para os cristãos, carrega o ápice da nossa vida espiritual, da oportunidade de conversão, de reafirmação do compromisso com os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, da doação máxima que representa a Páscoa, que representa tanto a morte de Cristo na cruz, como principalmente a oportunidade de ressurreição, que tem essa simbologia, né? E as mulheres vão até o túmulo, percebem que o túmulo está aberto e são as que trazem a boa nova para dizer que Cristo ressuscitou, né? Que questionar primeiro e depois entender, que os discípulos ainda não entendiam. E o Papa Francisco, eu acho que se teria algum momento do ano que seria propício para a sua Páscoa, seria justamente esse dia em que aconteceu. Padre Miguel, seja bem-vindo. Você tem uma experiência muito especial com o Papa Francisco. Você foi facilitador do sínodo, teve momentos de encontro direto com o Papa. E acho que a emoção que permeia todos nós agora é uma certa orfandade de alguém que realmente acolhia a todas as pessoas, independentemente de religião, de momento de vida espiritual. O Papa falava das periferias existenciais. Em primeiro lugar, para além das periferias das cidades, ele falava daquela periferia que existe dentro de nós mesmos e que precisa ser transformada. Então, assim, todos nós estamos órfãos. Seja bem-vindo, Padre Miguel. Obrigado, Ana Paula. Para mim é sempre muito bom estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. E mesmo numa ocasião assim de tristeza, né, de dor, de luto, que a gente está, todos nós estamos em luto, é também um tempo de celebrar a presença e todo o significado da vida de Francisco, que foi um dom, de Deus para a Igreja, né? Um homem, como você descrevia ainda há pouco, né? Com terno, carinhoso, atento, de modo especial com os mais necessitados mesmo de carinho, de atenção e de ternura. É, de fato, a morte do Papa Francisco nos deixa órfãos, como você diz, nos toca muito profundamente, porque como nosso pastor, aquele que cuida da igreja, que recebeu de Deus essa missão, né, ele a desempenhou com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanta dedicação, que deixa, de fato, essas manifestações belíssimas que a gente tem visto, né, pela televisão, né, pelos meios, pelas as redes sociais. É tão bonito ver o carinho de tantas pessoas, né? Principalmente o que chama a atenção é o carinho e das pessoas de fora da igreja também, né? Porque o Papa Francisco foi um dom não só para a igreja, mas para o mundo inteiro. Na verdade, é isso que a pessoa do Papa Francisco resgata, que é a vocação da igreja, de ser luz para os povos, de ser um sacramento do amor de Deus para a humanidade inteira, né? É tão bonito a gente pensar isso, e se a gente vai ler, né, os ensinamentos do Papa Francisco, se a gente visita na memória, né, tantos gestos potentes, né, de simplicidade, de despojamento, de proximidade, né? A gente percebe que, de fato, o testemunho do Papa Francisco
nos aproxima mais daquela igreja querida por Jesus, do próprio Jesus. A gente se aproxima de Jesus. Eu penso que a vida do Papa Francisco, principalmente nesses últimos anos, quando ele assumiu o cuidado da igreja, foi testemunhar Jesus Cristo, sabe? Que é a missão de todos nós, cada batizado, cada batizada, marcado, né, com o selo do profetismo, né, do cuidado, né, do pastoreio, né? Nós no batismo nós fomos marcados pelo selo do Cristo, né? Pela missão de Jesus. Ele nos envia a todos. Então, assim, é um momento da gente, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo a gente se alegra. Eu mesmo fico muito consolado quando vejo a grandeza e o alcance do que foi o pontificado do Papa Francisco, sabe? Eu acho que a gente ainda não. Sabe aquela expressão cair a ficha, né, que a gente usa aqui no Brasil? Pois é, eu acho que a igreja ainda não caiu a ficha, não percebeu, né, a grandeza do Papa Francisco. Era sobre isso que eu queria falar um pouco com você também, né? Eu vejo que muitas coisas estão sendo faladas na mídia e tudo mais, mas eu acho que, por exemplo, já introduzo, né? Eu não vejo uma referência ao sínodo da sinodalidade, por exemplo, com o destaque que deveria ter, né, como um legado assim. O Papa Francisco, claro, foram 12 anos de pontificado, e a gente viu que foi num crescendo. O Papa Francisco é muito sábio, né, e muito habilidoso. Né? Ele cuidou da igreja com muito carinho, ele não se deixava abalar e abater pelas críticas, né, que infelizmente são bastante, né? São muitas, infelizmente, de dentro da própria igreja, mas ele levava, ele seguia com uma serenidade. Lá no Sínodo, por exemplo, em nenhum momento, né, assim ele falava, ou a gente sentia essa pressão, essas críticas que a gente via aqui fora. Isso não interferiu em nada no processo do Sínodo. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: o Papa Francisco ele começa assumindo a missão de cuidar da igreja que Deus lhe colocava nas mãos, é, mas ele já abre a missão para incluir mais pessoas, né? Ele percebia que não podia governar, não é para governar, não é um papa não governa sozinho, né? Não é um rei ou não é, sei lá, um imperador. Na verdade, ele começa já com seu gesto simples de despojar da igreja essa aura, né, imperial e real, essa coisa assim da monarquia, não sei. Isso é um pouco a minha leitura, mas é a leitura de muitas pessoas, não nem precisa a gente se esforçar muito para perceber que o Papa Francisco veio resgatar um pouco a figura de Pedro, Pedro, o apóstolo, sabe? Aquele homem Pescador, pescador, exatamente, pescador, simples, do humilde, povo. né, do povo, perfeito. Então, assim, que na origem, né, a ele foi confiado, confiado o cuidado da igreja, sabe? Então, assim, resgatar esse papel de um homem marcado pela vida, porque Pedro, a gente vê nos evangelhos, né? Como Pedro demorou a entender, como Pedro viveu um processo. Assim também o Papa Francisco. Gente, é maravilhoso ver um homem que não se coloca como uma pessoa perfeita, dona da verdade, sabe? Uma pessoa que assume a sua história de maneira tão bela, né? E assume que ele foi misericordiado, ele contou com a misericórdia de Deus o tempo inteiro, ele disse: Eu sou um pecador. E ele foi crescendo, né? E assumindo aquilo que Deus ia lhe colocando nas mãos, né? Com muita simplicidade, com muito despojamento, né? O que marca muito o temperamento do Papa Francisco, sua história, sua origem, mas também a sua formação como jesuíta, como homem instruído, culto, né? E assim, interessado pela vida, pela humanidade, interessado pela cultura, pela literatura, pela música, pela política, pelos direitos humanos, pela questão da justiça, pela desigualdade, uma sensibilidade humana muito singular, sabe? E que é simplesmente cristão, entende? Assim, é cristão, entendeu? E eu fico às vezes assim, um pouco impaciente, sabe, Ana Paula? Por Por quê? quê? Porque impaciente, porque eu não tenho eu peço muito a Deus essa paciência, e eu acho que acabo tendo, mas assim, por causa da oração, do silêncio, da escuta mesmo, porque assim, eu fico impaciente,
com as pessoas que não conseguem entender, né, o testemunho do Papa Francisco e as palavras dele e o interesse pelo humano, sabe? Porque Jesus foi assim, sabe? Quer dizer, não é tão difícil perceber o que Jesus quer de nós. O Evangelho mesmo. Se a gente vai ler o Evangelho, a gente vai ver, por exemplo, só para dar um exemplo, né, de um texto do Evangelho, da mulher adúltera, por exemplo, né, que ia ser apedrejada, a É lei emblemático, né? ia ser Emblemático. emblemático. Ela seria apedrejada, ela seria morta, né, violentamente, por causa da lei, de uma lei que todo mundo cumpria, que era uma coisa cultural, que era uma coisa. Inclusive a religião, a lei vem exatamente dessa coisa de uma experiência de Deus codificada de tal forma, né, que se aplicava de maneira cega. E Jesus veio trazer o frescor desse Deus que é ternura, que abraça a humanidade. Eu estou falando de um episódio de 2000 anos atrás e de um homem, né, que a gente não pode esquecer que Jesus era um homem, né, que assume, né, essa perspectiva da misericórdia, da ternura, do amor, e ele não aplica a lei cegamente, sabe? Como muitos de nós, padres, bispos, né, queremos fazer. E homens e mulheres de igreja também, a gente não são só os padres e os bispos, mas assim, muitos de nós, muitas vezes temos dificuldade de entender o Deus de Jesus. Até hoje, sabe? A gente não consegue compreender a grandeza que é a pessoa de Jesus. É essa a dificuldade. Não é com o Papa Francisco, é com Jesus Cristo. O problema é com Jesus, sabe? Quando a gente fala, eu estou falando aqui no programa de Justiça e Paz, né? Quer dizer, a gente está falando de justiça, né? De direitos humanos, de desigualdades, de denunciar, né, todo um sistema iníquo que oprime os mais pobres, os pequenos, né? As pessoas mais excluídas da sociedade, né? Por conta de um moralismo, né? Assim, absurdo. Porque não significa agora você relativizar e viver num relativismo sem moral ou sem regra, sem lei, não é isso, né? E eu acho que só não entende quem não quer. Sabe os fariseus, né? Os doutores da lei? Eles vão É sendo exatamente atualizados, isso. né? É isso. A gente percebe a dificuldade de algumas pessoas de simplesmente viver o evangelho. É porque Essa é expressão que eu falei. difícil, Padre Miguel, é Muito, difícil pois viver o é. É Evangelho. muito difícil. E é difícil por causa de nossas estruturas e por causa do pecado que está em nós, né? Nós somos egoístas, nós somos elitistas, nós somos preconceituosos, nós queremos os melhores lugares, nós somos, entendeu? E o Papa Francisco veio desmontar isso, como Jesus fez, entendeu? É de Jesus que a gente está falando, não é do Papa Francisco simplesmente, sabe? Então, não, mas o Vaticano, né, aquele visual todo, nós somos uma religião potente, nós estamos perdendo adeptos, essas coisas que não cabem na minha cabeça, sabe? Eu penso que a gente não pode ir por essa linha, sabe? Porque não se Sabe, trata de. desculpa, Padre Miguel, que você falou de perder adeptos, né? Eu conheço muitas pessoas que se reconverteram Exatamente. após o Papa Francisco, Isso é tão bom. vendo o exemplo do Papa Francisco. Exatamente. Então, Então, talvez seja esse. perdemos alguns, ganhamos outros. Gente, ó, vamos pensar assim. Pensem comigo, tá? Quer dizer, Jesus disse: Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, né? Então, assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes ou que estão afastados. Né? Então, Jesus Cristo, né, é tão bonito ver isso, que as pessoas que estão afastadas, né, que se sentem excluídas, voltam, chegam e procuram. E eles querem, e eles encontram no rosto do Papa Francisco e na própria eclesiologia do Papa Francisco, ou seja, no modelo de igreja do Papa Francisco, uma igreja que acolhe, que abraça, né, sem perguntar, sem pedir, né, antecedentes criminais, essas coisas. Jesus Cristo, ele se aproximava das pessoas. Quando as pessoas vinham procurar por ele não perguntava de onde vinha, quem era, sobrenome, formação, se tem diploma, se tem dinheiro. Não, Jesus Cristo acolhia a pessoa. E é assim que a gente tem que agir, nós, como clérigos, como bispos, como autoridades da igreja, e como leigos e leigas que têm também poder, então que desempenham papéis de liderança na igreja, a gente precisa mudar a mentalidade. Então, a proposta do Sínodo do Papa Francisco foi exatamente para isso, para uma conversão, né? A gente viver um processo de conversão, sabe? E eu fico chateado porque eu não vejo
por exemplo, na mídia, na grande mídia, nos meios de comunicação, o destaque necessário, né, que o sínodo deveria ter, que a proposta do sínodo deveria ter. Ah, mas é porque agora a morte do Papa, então isso toma os espaços da mídia e tudo mais. Sim, mas quando a gente fala do legado do Papa Francisco, eu dizia, né, ele começa com a Evangelii Gaudium, e aí vai trabalhando, né, nos processos até chegar a propor. Ele convocou vários sínodos, né? De vários temas, né? Até mesmo o Sino da Amazônia, né? Ele e que inclusive influenciou muito, teve o trabalho, a nossa vida aqui como igreja na América Latina, né? E o Papa Francisco é filho da Igreja Latino-Americana, é filho do Vaticano II. Ele vê tudo isso e ele quis, ao convocar esse sínodo, trazer e resgatar essa eclesiologia do Vaticano II, a igreja como povo de Deus, uma igreja que é sinal e sacramento do Cristo para a humanidade. Uma igreja que, de fato, tenta discernir os sinais, né, dos tempos, que tenta escutar o mundo. Então, é a igreja da escuta, a igreja do processo construído juntos, das decisões tomadas em processo de discernimentos eclesiais e de responsabilização de todos, né? Ele insistia sobre isso no início do sínodo, e o próprio documento final do sínodo fala da dignidade do batismo. Todos nós, né, a nossa autoridade, a nossa dignidade de cristãos, né, vem do batismo, certo? E, por exemplo, o ministro ordenado não é mais digno do que um batizado, ele é fundamentalmente um batizado. O meu compromisso com Jesus não vem pelo fato de eu ser padre. O meu compromisso com Jesus vem pelo fato de eu ser batizado, sabe? Né? Então, Porque o assim, é batismo é a importante. conversão, né? É o Exatamente. sinal da conversão. Uhum. Então, se eu tenho o É, sinal da conversão, se convertido eu sou, isso. a É, partir disso eu mudo a minha trajetória. com certeza. E pensar que a conversão também é um processo. A gente se converte, a Processo gente se entrega, diário. a gente começa a caminhar e a gente vai sendo formado no caminho. Ontem o texto dos discípulos de Emaús, que coisa bonita, né? Por exemplo, essa oitava da Páscoa, a gente está lendo os relatos pascais, né? Dos encontros com o ressuscitado. E a gente vê que Jesus vai educando os discípulos no caminho. Os discípulos estão, sabe, desanimados. E aquilo me deu rezar um pouco esse texto me deu ânimo, porque eu percebo, Ana Paula, que algumas pessoas estão dizendo, ah, mas o Papa Francisco, não sei o que será que o próximo Papa vai botar para frente, vai levar adiante os processos do Papa Francisco? E eu diria o meu companheiro, irmão, o padre Jefferson, falou numa entrevista que deu recentemente, né, no dia mesmo da falecimento do Papa. Ele disse: o legado do Papa Francisco é incontornável, não tem como você negar o que é todo, porque primeiro foi muito bem construído, não foi uma coisa que ele impôs, sabe? Né? E outra coisa, infelizmente há pessoas que funcionam assim, na imposição, querem receber de cima para baixo alguma coisa, né? E construir uma igreja sinodal dá trabalho, né? É processo, implica todo mundo, né? E aí implica também no amadurecimento do cristão e da igreja, né? Que durante muitos séculos, isso aqui é um pouco uma análise que a gente faz, quer dizer, a igreja ficou dando as coisas, dando a verdade, oferecendo doutrina e um catecismo decorado e tudo. E de repente, quando o Vaticano vem, segundo vem, e percebe que, né, existe um tema que é a consciência humana, que é a pessoa humana, né, com o crescimento da própria concepção da antropológica do ser humano, filosófica, psicológica, né, as ciências vão avançando, né? Então o Vaticano II vem exatamente para abraçar isso tudo. Durante muito tempo a Igreja negou, claro que a gente não pode dizer, afirmar isso de maneira absoluta, porque a Igreja também foi sempre um, um espaço de pensamento, de filosofia, de teologia e tudo mais, tudo bem. Mas eu digo, ultimamente, né, essa briga da igreja com a modernidade, com o modernismo e tudo mais, atrapalhava um pouco o crescimento da fé. E aí a gente ainda tem, a gente ainda vive muitas vezes experiências infantilizantes, Com infantilizadoras, no sentido certeza. da fé. Então a gente quer receber tudo pronto, sabe? Quer receber, e não, o Papa Francisco quer construir junto, quer que os bispos e os padres vão nas suas dioceses, nas suas paróquias, nas conferências episcopais, nos seus continentes aqui, na América Latina, e dos outros também, que a gente vá construindo e buscando discernir respostas. Talvez não haja respostas únicas para problemas diferentes,
né? Então, por exemplo, toda essa questão das questões que vêm aqui da Amazônia, do meio ambiente, que a gente está preocupado, as questões da mulher, por exemplo, né, que aparecem de um modo diferente no Ocidente e na África e na Ásia, sabe? Como abordar tudo isso? Então, quer dizer, aqui a experiência da Amazônia, por exemplo, né, que muita gente se opõe, né, a essas questões. Eu acabo de vir de uma região, né, que é aquela região do Tocantins, em Porto Nacional, que há comunidades longínquas que não tem como o padre atender, sabe? Um padre atender todas aquelas comunidades, o padre só pode ir de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Como é que uma comunidade sobrevive sem o alimento da palavra, sem a Eucaristia e tudo mais, né? E sem a formação dessas pessoas, sabe? E mesmo assim, a fé, sabe, é uma coisa impressionante como a gente encontra. Nossa, é muito lindo isso. Lideranças assim, sabe? De homens e mulheres, pais de famílias. Então, assim, e na Igreja da Amazônia, o que que se pensou? A gente pensar de fato, ver lideranças, né, que possam assumir de maneira assim, oficial, podemos dizer assim, né, a celebração da palavra, ou a própria celebração da Eucaristia, no sentido de ordenar homens casados, sei lá, provados. Não sei, são temas que a gente não pode colocar debaixo da mesa, né? A gente precisa conversar. Então, você que está me escutando agora, por exemplo, né? Quer dizer, pense bem, pense um pouquinho, né? Afasta esse seu um pensamento mais quadrado, né? E pensa, por exemplo, as mulheres, né? O que o Papa Francisco propôs, né? E isso está em curso, não é uma coisa que acabou, certo? O reconhecimento do papel das mulheres. E o próprio estudo, por exemplo, da ordenação diaconal das mulheres, do acolhimento, acolher as mulheres como diaconisas, né? Eu pergunto sinceramente a vocês, qual é o problema? Sabe? Vamos pensar de maneira adulta, irresponsável e séria, né? Quer dizer, as mulheres ocupam espaços na sociedade em tantos lugares. A mulher pode ser presidente do país, a mulher pode estar nos lugares mais de responsabilidades, né? O que justifica, né? Esse discurso machista de dizer que a mulher está sob, né, os pés dos homens porque Deus quis assim. Quer dizer, o próprio Jesus, quem tem mais autoridade para falar disso do que o próprio Jesus? E nesse episódio que eu contei no início do programa, da mulher adúltera, Jesus já interpreta isso, sabe? Jesus já acolhe a mulher, né, de um modo diferente, a mulher samaritana e tantas outras, né? E É, tantas eu, discípulas que Jesus eu me teve. lembrei de uma fala do Papa Francisco, né, que ele coloca que a igreja, ao longo dos séculos, foi masculinizada. E Exatamente. ele falava, no início, a própria presença, né, de Maria Madalena indo até o túmulo é um relato de que a presença dessas mulheres são fundamentais. A própria Maria, quando aceita a missão, né, veio por ventre de mulher e o respeito, né, e o carinho com que depois ele confere a João, né, a missão de cuidar de sua mãe. Isso. É todo um cuidado que não Lindo, Jesus. abandona as mulheres e, pelo contrário, percebe-se a mulher como tendo. Maria faz o primeiro milagre, né? Pede pelo primeiro milagre público de João, fala: Meu filho, eles ficaram sem vinho. É uma É, mulher que pensa isso, é, é uma é. mulher que Então, percebe a angústia dos noivos. Então, assim, são momentos muito marcantes do Evangelho e da própria vida pública de Jesus e do demonstrar da misericórdia divina, né? Eu sempre falo que a misericórdia dos homens é diferente da misericórdia de Deus. Eu ouvi uma fala do Padre Júlio que ele fala: a misericórdia é muito além da justiça. sim. A misericórdia vai além do que eu mereço. Exatamente. A É exatamente misericórdia é isso. fruto do amor. E o Não, amor ama mais do que o outro merece, muitas vezes. isso é maravilhoso, Ana Paula. É bonito porque você capta, né, exatamente a essência do Evangelho. Quando Jesus diz assim, ó, entre vocês não deve ser assim, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Vocês devem, a justiça de vocês deve superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Ou seja, você vai fazer uma coisa só porque o outro fez com você, né? Só para agradar, sei lá o quê. Não, você vai além, né? Pedem para caminhar, você caminhar 100 metros, caminha 200. Ou seja, você dá mais do que o outro,
né? Pede, sabe? No sentido de que é algo que extrapola, o amor vai além da lei. Sabe? Aquela parábola, por exemplo, do homem que foi perdoado porque devia não sei quanto, muito dinheiro, e aí depois ele não consegue perdoar o amigo, né, que devia menos até. Quer dizer, e isso está muito marcado no magistério do Papa Francisco, a misericórdia é um ponto central. O próprio lema do pontificado do Papa Francisco, né? Olhou-me com misericórdia e me chamou, me elegeu, me escolheu. Então, assim, ele se sente um misericordiado. É por isso que ele vai falar tanto da misericórdia. E nós todos precisamos entender que o Evangelho de Jesus e que Deus é esse que nos olha com misericórdia, né? E que nós precisamos ser compassivos e misericordiosos com os outros. Nós não podemos ficar nesse lugar de donos da verdade ou de pessoas perfeitas e sair julgando os outros. Jesus mesmo diz isso no Evangelho de Lucas, né? Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, né? E vai dizer, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, sabe? Então, assim, é importante a gente trazer isso. E falando da questão das mulheres, né, o Papa Francisco falou, de fato, ao longo dos séculos, a igreja foi se masculinizando, né? Quando, na verdade, a gente começa a... Os estudos teológicos estão avançando de maneira maravilhosa, né? Resgatando um pouco o papel das mulheres na história da igreja e também nas origens, né? Então, as discípulas de Jesus, por que que algumas pessoas ainda assim torcem o nariz quando eu falo discípula, né? Ou quando nós falamos discípulas de Jesus? Ainda tem pessoas que não gostam disso. Não se trata um modismo ou de simplesmente uma linguagem inclusiva, porque pessoas que não gostam também disso, né? Mas não é isso, é porque de fato Maria Madalena era discípula de Jesus. Maria, a mãe dele, era sua discípula também, né? E Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, eram discípulas de Jesus e tantas outras mulheres que seguiram Jesus, certo? E aí ele disse, ele cunhou essa expressão: é preciso desmasculinizar a igreja. A gente precisa trabalhar isso. Né? É tão bom conversar com você aqui, Ana Paula, porque você é uma mulher, tem essa sensibilidade. Eu te conheço com o trabalho aqui na Comissão Justiça e Paz, e essa sensibilidade traz à igreja, né? O Papa Francisco sempre fala isso, né? A igreja precisa acolher, né, o feminino, né? E que a gente tá perdendo, sabe? A gente fica muito na devoção à Nossa Senhora de uma maneira muito assim, como é que eu diria? A gente coloca a Nossa Senhora tão longe de nós, né? Quando na verdade a gente precisava trazer Nossa Senhora para mais perto de nós, conviver com ela, né? Porque é exatamente o que a gente fez com Jesus, né? A gente nega o humano de Jesus. A gente faz a mesma coisa com Nossa Senhora, muitas vezes, né? Bom, mas isso aí a gente poderia trabalhar um pouquinho mais, detalhar um pouco mais. Mas eu queria falar um pouquinho do sínodo. Tem tempo ainda? Só mais Tem, um tem tempinho. tempinho ainda, tem um É. tempinho ainda. Vamos falar então do Então, sínodo e sim. assim, eu achei super interessante como você colocou, Padre Miguel, da importância do sínodo para a igreja. Uhum, Porque às vezes algumas pessoas falam assim que o Papa Francisco ele foi eleito Papa, eu vou colocar bem entre aspas, por acaso. uhum, Mas eu acredito muito, assim, primeiro, no Espírito Santo iluminando os nossos cardeais para decisões acertadas. E o reconhecimento na eleição de Francisco foi que a igreja precisava de um diálogo mais próximo com a sociedade, precisava uhum. se abrir para a sociedade. E o Papa Exato. Francisco criou uma metodologia que já existia, né? Trouxe a metodologia do sínodo que já existia, mas Uhum. amplificou essa metodologia para que Isso. as pessoas pudessem participar de uma maneira mais horizontalizada. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então, vejam, você fez você abriu bem a conversa, porque é exatamente isso. O Papa Francisco resgata isso dos primórdios, do começo da igreja, né? Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a gente já tem a comunidade reunida para discernir os problemas que estavam surgindo com a chegada dos pagãos, né? Dos cristãos, das pessoas que estavam se convertendo e entrando na comunidade, mas que não tinham a herança judaica. Toda a história do Antigo Testamento. E aí eles se perguntavam, mas como é que vai ser isso? Eles precisam se circuncidar, por exemplo, né? Como fica essa questão da pureza, da impureza, né, dos ritos judaicos? Será que um cristão, uma pessoa que vem de uma outra cultura, tem que se tornar judeu para depois ser cristão? Mais ou menos assim, né? Trabalhar
né? Desse jeito. Já o Concílio de Jerusalém foi isso. Já foi o primeiro sínodo, sabe? E assim, a igreja já nasce com essa abertura para o diálogo, de acolher pessoas diversas, culturas diversas. É por isso que o evangelho tem essa potência, né? Tem o anúncio de Jesus, do Cristo ressuscitado, o anúncio do reino de Deus, né? Que foi o objetivo de Jesus. Ele veio pregar o reino de Deus. Ele é marcado por essa abertura, né? Abertura para todas as culturas e tudo mais. Então, não, não há por que a gente ficar com essa visão restritiva e excludente, né, na igreja. Então, vejam, e aí o sínodo, o Papa Francisco, ele volta retoma um pouco esse caminho, que já foi retomado no Vaticano II, nos anos 60 do século XX, e de certa maneira, estava sendo meio que esquecido, sabe? E com uma certa oposição, né? Pessoas de dentro da própria igreja criticando o Vaticano II, não querendo acolher, né, o discernimento da própria igreja, dos pastores nos anos 60, do Concílio Vaticano II, convocado por João 23, São João 23, a gente foi, assim, aquilo foi sendo esquecido. O Papa Francisco vem e recoloca isso, e resgata, na verdade. Porque, na verdade, houve o Vaticano II, houve a recepção do Vaticano II, de maneira diferente nos vários continentes, né? Aqui no continente latino-americano, a gente viveu uma recepção do Vaticano II de maneira bastante intensa. Talvez você, mais jovem do que eu, e os mais jovens não vão lembrar disso, mas eu exatamente nasci no ano 60 e cresci já sendo formado nessa teologia e nesse pensamento da igreja, né, do Vaticano II. Então, assim, a gente percebe a diferença entre celebrar a missa em latim, né, e a celebrar a missa na língua vernácula, e a comunicação, a igreja começa a se abrir para a teologia começa a avançar e a refletir a partir das culturas e tudo mais. Então, assim, o Papa Francisco ele resgata isso, e principalmente a eclesiologia da Igreja Povo de Deus, sabe, que não se assenta na hierarquia, mas em toda a comunidade, é um corpo, né? É povo de Deus e a caminho. A própria palavra sínodo significa caminhar juntos. Pois bem, então, depois de ter convocado vários sínodos dos bispos sobre várias temáticas, ele convoca um sínodo sobre a sinodalidade, né? Então, aquilo que está muito em consonância com aquilo que ele vinha falando desde a Evangelii Gaudium, né? E aí ele convoca o sínodo dos bispos e amplia a escuta. Ele convoca para as duas sessões da 16ª Assembleia mulheres, leigos, leigas, né? Mulheres, homens, leigos, leigas, religiosos, religiosas, né? Padres, né? Porque é um sínodo de bispos, mas ele quis que naquele sínodo também os pastores ouvissem, né? Então era muito interessante. E a metodologia então muda, ele assume, né, o sínodo e a própria secretaria do sínodo, existe uma secretaria que coordena o sínodo, né, sob a liderança do Papa Francisco, mas aí a, a metodologia usada foi a da conversação espiritual, ou da conversa no espírito. Foi aí que eu entro um pouco no sínodo, foi exatamente como facilitador dessa metodologia, né? Do diálogo no espírito. E aí, diálogo por quê? Porque o sínodo é escuta. Então, a igreja, o Papa Francisco quis fazer uma escuta ampla, sabe, da igreja. Então, foram etapas vividas. E nós estamos na terceira etapa do sínodo. Para aquelas pessoas que pensam que o sínodo acabou, né, eu quero lembrar que não, nós estamos na terceira etapa. Só para lembrar, a primeira etapa foi a etapa da escuta do povo, né, de Deus, né, de 2021 até 2023. Na escuta nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, nos continentes, teve assembleias também continentais que foram gerando relatórios, foram gerando contribuições para o discernimento dos bispos em Roma. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a escuta dos pastores, em 2023 e 2024, nas duas sessões, né, da Assembleia dos Bispos, do Sínodo dos Bispos. Foi nessas duas assembleias que eu participei, né? E aí gerou o documento final. Isso foi na segunda etapa. A terceira etapa começa exatamente com o final, né, com a publicação assumida pelo Papa Francisco como magistério da Igreja do documento final. E aqui eu faço um parênteses para falar, é muito importante que a gente conheça o documento final do Sínodo, sabe? O documento final do Sínodo já foi publicado pela CNBB, pelas edições CNBB. Vale muito a pena a gente conhecer. É um documento muito inspirador, né? Que aí ele
dá orientações muito claras para a igreja, para as paróquias, para os dioceses, para as igrejas locais, né? Para vivermos nesse processo. Então começa a terceira fase do sínodo, a terceira etapa, que é a implementação. Isso está a cargo das igrejas locais, dos bispos, né, das lideranças das igrejas locais, viverem essa implementação. E aí eu fico muito feliz que, por exemplo, agora, no mês de março, né, foi publicado, a Secretaria-Geral do Sínodo publicou uma espécie de cronograma, né, de aplicação ou de implementação do sínodo nas dioceses. Né? Um documento aprovado pelo Papa Francisco no dia 11 de março, ele estava hospitalizado, mas a Secretaria do Sínodo trabalhou junto com ele, e isso já vinha sendo trabalhado desde o final do Sínodo, em propor essas etapas. Então, as etapas são, esse ano resumidamente, né, esse ano de 2025, né, a celebração, né, desse processo, a abertura desse processo seria agora em maio, não sei, acho que talvez seja um pouquinho retrasada, adiada por conta do funeral do Papa, da eleição do novo Papa e tudo mais, mas aí vai ser publicado já um documento com orientações mais práticas sobre esse processo de implementação. Haverá os jubileus das dioceses, né? O jubileu do sínodo em outubro desse ano lá em Roma, no marco do Jubileu da Esperança, né? As equipes sinodais das dioceses vão mandar representantes para Roma, né? Para celebrar o seu jubileu, para uma celebração. Isso é uma celebração, tá bom? E depois começa a implementação do sínodo nas dioceses, nas igrejas locais, depois o encontro continental também, como a gente fez na preparação do sínodo, né? E depois a gente vai ter, em 2028, uma assembleia eclesial em Roma. E aqui eu queria explicar rapidamente o que significa isso. Significa que ao invés de um sínodo de bispos, vai haver uma assembleia eclesial, ou seja, bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos, leigas, reunidos no Vaticano, né, em assembleia. A Assembleia Eclesial, assim, um pouco aos moldes do que nós vivemos aqui na América Latina, né, em 2019, que foi a Assembleia Eclesial Latino-Americana. Ao invés de ter a Conferência Latino-Americana de Bispos, como Aparecida, como Puebla, como Medellín, né, nós tivemos a Assembleia Eclesial, né, e isso inspira também o Sínodo da Amazônia, inspira o Sínodo agora sobre a sinodalidade e inspira também. A terceira etapa do sínodo, então, é a implementação do próprio sínodo. É essa etapa que a gente está vivendo agora, né? Desde a publicação do documento final até a Assembleia Eclesial que vai acontecer em 2028 em Roma. Essa Assembleia Eclesial que vai acontecer, seria a consolidação, né, desse processo de implementação. Porque, na verdade, desde o início, o Papa Francisco falava que o sínodo não é um evento, é um processo, né? E a gente está vivendo essa terceira etapa do sínodo, que é a implementação. Só para recuperar um pouco aquilo que a gente já falou. A primeira etapa foi a escuta do povo de Deus, com o trabalho nas paróquias, e recolher um pouco a contribuição das paróquias e dioceses, das igrejas locais e continentais. A segunda etapa foram as duas sessões da 16ª Assembleia do Sínodo em 23 e 24, e a partir da promulgação do documento final, que foi assumido como magistério pontifício, né, pelo Papa Francisco, magistério da Igreja, a gente começa a terceira etapa, que é a etapa da implementação. Assim, o sínodo continua, né? Padre Miguel, o que eu Então, acho impressionante é que nesse processo há um documento, tudo muito documentado, e o documento final, ele é um discernimento de todos esses outros documentos. No nosso programa, que eu vou deixar para quem nos acompanha no @CJP Brasília, do YouTube, do Facebook, vou deixar no link da descrição do vídeo, justamente aquele programa sobre o qual nós comentamos que o sínodo é esse momento de discernimento. E o senhor explica a metodologia em detalhes, né? Essa metodologia, eu acho que a gente poderia falar até uma oração e um diálogo. e a Oração e conversação diálogo, espiritual, exatamente isso, né? né? A conversação Oração e diálogo, é espiritual. silêncio, escuta, né? E diálogo. Na verdade, para haver o diálogo, a gente precisa silenciar, escutar, né? Na verdade, assim, a palavra nasce do silêncio.
E se a gente não silencia, se a gente não escuta, se a gente não faz esses momentos de silêncio e de escuta, a palavra que nasce é uma palavra superficial, sabe? Então, quanto mais a gente aprender a fazer silêncio, a silenciar. Pronto, o próprio Jesus, de vez em quando, ele saía para o deserto, saía para a montanha, se recolhia, né? Para exatamente ficar naquele silêncio, escutar o Pai. É isso que é oração, né? E que a gente, nessa dinâmica da conversação espiritual no sínodo, a gente tinha momentos de silêncio, inclusive as duas sessões começaram com o retiro, né? E depois momentos de silêncio, e depois momentos de diálogo, diálogo no espírito, cada um com o mesmo tempo, né? E para falar das coisas mais profundas que você tinha experimentado na própria oração e no silêncio, sabe? Então, assim, a palavra quando nasce do silêncio ou da escuta é uma palavra mais profunda, mais densa, com mais significado, sabe? Nós estamos desaprendendo a silenciar É a e a palavra buscar do essa Espírito palavra. Santo, né? A gente, para escutar o Espírito Exatamente, Santo, a gente tem que ficar quieto. exato, quietinho. Eu queria fechar esse programa falando um pouco assim que o papado de Francisco foi tão prolífico de profunda oração e de seguimento ao Evangelho que a própria síntese dos aspectos do papado envolve muitos temas. Então, acho que nós vamos Uhum. comentar ainda durante muito tempo Isso. sobre essa consistência que o Papa Francisco trazia, né? Ele respondeu a desafios tão complexos, com orientações que estão expressas nesses documentos, tanto do papado como esses documentos coletivos, como é o Sínodo, Uhum. mensagens apostólicas, discursos, as próprias mensagens que eram publicadas, né, a mensagem do Dia Mundial da Paz, do Dia para os Refugiados, do Dia para os Migrantes, oferecendo o exemplo profético com a própria vida, uma igreja onde a transformação é necessária, porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então a igreja, ela tem esse papel também de acolher e facilitar esse trânsito no mundo do cristão, né? Juntos nós nos fortalecemos para nos colocarmos diante dos desafios como cristãos. E isso Exatamente. Isso é é muito muito interessante. importante. Importante, importante, fundamental, eu diria. Porque, veja, e o legado do Papa Francisco, como eu dizia, a gente vai, tem muita coisa ainda para a gente estudar, para a gente aprofundar. Isso, o que ele fez, o que ele disse, os gestos, aquele gesto lá na Praça de São Pedro no tempo da pandemia, aquela coisa tão forte que a gente sentiu o coração da igreja ali batendo, sabe? E a força do aquele gesto profético dele, né, que todo mundo estava precisando de um consolo, né, de Um uma coisa como abraço, aquela, um um abraço abraço, e a gente aquele fraterno. abraço fraterno, exatamente, um apoio. E eu penso isso, o Papa Francisco foi, eu gosto de dizer que foi um abraço de Deus, uma carícia de Deus para nós, um beijo de Deus mesmo, né, não, para a humanidade, né. E assim, eu acho que a gente vai demorar ainda a assimilar tanta coisa, e a gente precisa estar disposto a isso, abrir o coração para tudo isso, né? E eu acho que, para terminar, eu acho que é importante a gente convidar a todos os que nos escutam aqui para a gente, de fato, continuar as nossas orações por esse processo todo do conclave, né? O nosso cardeal aqui da Arquidiocese de Brasília, eu acho que ele partiu hoje já, ou vai partir daqui a pouco, para participar do conclave, para acompanhar os funerais e depois ficar nas congregações gerais e depois participar do conclave. Então, acompanhar os nossos bispos do Brasil, da América Latina, do mundo inteiro, que vão tentar, nesse tempo, escutar o Espírito, se abrir ao Espírito e dialogar para eleger o nosso novo pastor, aquele que vai confirmar a nossa fé e cuidar do povo de Deus, ou do povo que Deus confiou às suas mãos, né? Então, assim, daqui, vamos ver, vamos esperar. Claro, confiar, né? Na verdade, a igreja não é minha, não é tua, Ana Paula, não é de ninguém, não pertence a nenhum grupo. A igreja é de Jesus Cristo, né? E é conduzida pelo Espírito Santo. Então, que assim seja, que a gente se abra e com muita esperança, com muita alegria, é o próximo Papa que virá. É uma tradição da igreja a continuidade, né? A gente é importante dizer que Bento XVI continua em vários aspectos aquilo que João Paulo Uhum, II fazia e imprimindo uhum, a sua própria característica, né, do seu papado, para a gente colocar em termos simples assim. E o Papa Francisco
que era amigo de Bento XVI também, a primeira visita que ele fez depois de consagrado Papa foi justamente ao Papa Bento XVI. Então, isso tem um exemplo de fraternidade, de humildade, de acolhimento e de continuidade. Isso, Um momento isso. muito delicado da igreja que foi essa transição. E agora, a transição, vamos dizer assim, ela é ainda mais natural, porque na igreja a morte do Papa significa a eleição de um novo Papa. Uhum, uhum. E essa expectativa de continuidade e sempre o cristão, como é que fala? O cristão é alegre, o cristão espera. A Isso mesmo. esperança, né? A esperança do Evangelho, a alegria do Evangelho. E nós oremos, porque as nossas orações são muito importantes para que esse processo seja iluminado, abençoado, para que os cardeais que tomam a decisão estejam repletos da alegria do Evangelho na escolha e que escolham Exatamente. alguém que reflete aquilo que a igreja precisa para os próximos anos, Isso como mesmo, foi isso o mesmo. caso de Francisco. Eu vou Exatamente. encerrar aqui, Papa Francisco nos abençoe, né, Padre Miguel, a sua despedida aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Pois é, bom demais conversar com vocês, estar aqui falando um pouquinho, partilhando aquilo que eu experimentei, né, nessa convivência com o Papa Francisco. E uma coisa que me marcou muito foi exatamente a atenção, o carinho, o olhar que ele tem por todos, né? Todos e todos, como ele sempre fala, né? Então, assim, animado, né, com o futuro da igreja, porque é bonito também que isso tenha acontecido, a despedida do Papa Francisco no Jubileu da Esperança, né? Porque nós somos peregrinos, né? Ele continua o caminho dele rumo ao Pai e nós também estamos no mesmo caminho, na verdade, né? Um dia também a gente vai. Mas somos peregrinos de esperança, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Exatamente isso. Então a gente não tem que. A alegria é a marca do cristão, tá? Então, esperancemos, né? Continuemos assim firmes nesse caminho. Obrigada, Padre Miguel, por estar conosco aqui na Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Eu deixo aqui a ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme, seguindo o propósito de evangelizar. Por favor, colabore. Os nossos canais de colaboração são a nossa chave Pix no pix@novaalianca.org.br. Esse é o nosso Pix para você ajudar. Se você gosta do nosso trabalho, saiba que a nossa rádio vive de doações para sua manutenção. É uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive da providência de Deus e da sua doação. Lembre-se de contribuir para que a nossa rádio continue existindo. Na chave Pix, pix@novaalianca.org.br. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança e frequência 103.3 FM. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz. Na sequência, vocês ficam com um comentário ao Evangelho pela nossa querida Simone Furquim, que é teóloga, e que sempre contribui para que o nosso programa seja voltado para a conexão com o Evangelho na vida diária. Olá, ouvintes! A liturgia da Igreja celebra nesta semana a oitava da Páscoa, período de reflexão sobre a fé na ressurreição e a firmeza na missão de continuar anunciando a Boa Nova. Nesta semana também vivemos a Páscoa de nosso querido Papa Francisco, e sua missão será lembrada fortemente como o servo bom e fiel ao Evangelho, fiel ao Concílio Vaticano II, um homem de coração cheio de amor e de compaixão, que serviu não somente à Igreja Católica, mas à humanidade, pois todas as pessoas povoaram o seu coração. E na leitura de hoje, que é Marcos capítulo 6, de 9 a 15, inicia dizendo que Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado e a primeira apóstola a anunciar o querigma: Jesus ressuscitou. Papa Francisco compreendeu muito bem a importância do protagonismo da mulher na história da salvação cristã, pois ele resgata
e eleva o título de Maria Madalena como a apóstola para os apóstolos. Este gesto de Francisco é revolucionário para a Igreja, pois, infelizmente, ao longo da história, alguns grupos cristãos silenciaram e apagaram o protagonismo das mulheres. No final do primeiro século, havia cristãos que não aceitavam a liderança de mulheres nas comunidades. Nas cartas deuteropaulinas, ou seja, não são cartas de Paulo, como as cartas a Timóteo e a Tito, as mulheres são consideradas pecadoras, porque alegavam que Eva foi quem introduziu o pecado no mundo, e por isso as mulheres devem ser silenciadas. Perderam a liderança na igreja, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, de 12 a 15. Maria Madalena, que era considerada pelos primeiros cristãos como uma grande mestra e liderança, a partir do século IV, passou a ser falsamente conhecida como prostituta e pecadora redimida. Mesmo que não exista nenhum texto bíblico afirmando tal difamação contra ela. Uma lembrança que todas as mulheres e homens de boa vontade irão recordar de nosso Santo Padre foi de ter reconhecido a injustiça que foi feita contra Maria Madalena. O Santo Padre pediu perdão em nome da Igreja e instituiu o dia 22 de julho em sua memória e homenagem. Este gesto de Francisco torna-se revolucionário para a instituição católica, pois inicia-se um rompimento do patriarcado na Igreja e que faz eco com toda a sociedade. Pois é importante falar sobre isso, pois infelizmente nossa sociedade cristã foi pautada na diferenciação de papéis sociais entre homens e mulheres. Interpretações bíblicas que são violentas contra as mulheres são responsáveis por causar violências domésticas e sociais. Anunciar o Cristo ressuscitado é mudar nosso olhar sobre as relações sociais entre homens e mulheres. Recordemos a voz do nosso pastor Francisco, sempre sensível às várias violências contra as mulheres. Ele vai dizer que a dignidade e os direitos humanos das mulheres sejam garantidos. Rezemos juntos para que a dignidade e a riqueza das mulheres sejam reconhecidas em todas as culturas e para que cesse a discriminação que sofrem. Papa Francisco.